colocar a mesma coisa para o outro, 75 e 75, tá? Então a gente acabou de colocar dois botões até mais bonitinhos do que eu tinha antes. O toggle button, se você for fazer uma tradução do inglês para o português, significa botão de alternância. Aquele botãozinho que tem no iPhone que quando você aperta ele troca de lado. Já vou mostrar aqui para você. Como é que a gente cria esse negócio? Primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender os conceitos de indicadores e seleção. Vou vir aqui em exibição, vou selecionar essas guias aqui de indicadores e de seleção. Pode observar uma coisa, vou fechar aqui os indicadores. Na parte de seleção, existem diversos elementos aqui. Todos os recursos visuais que estão aqui no Power BI, eles estão aqui na parte de seleção, tá vendo? Então, tudo que está aqui no meio, eles estão aqui. E a gente pode brincar com algumas propriedades desses elementos, que é a propriedade de visibilidade. Por exemplo, observe que tem um olhinho com traço aqui, tá vendo? É porque ele está invisível, ele está oculto. Então, se eu clicar aqui, ó, observe que o cartão apareceu em cima, tá? Mesma coisa com o cartão de cá. Então, uma vez que a gente sabe que todos os elementos que a gente tem no Power BI, ele fica aqui na parte de seleção e que a gente tem a opção de deixar ele oculto ou não, a gente pode criar uma ação para que quando eu apertar no botão, eu alterne essa visibilidade. E é justamente isso que o Toggle Button faz. Então, se eu vim aqui nos indicadores, tá? Se você não sabe o que é um indicador, o indicador ou bookmark, que é como ele está no inglês, né? O indicador ele cria, como se ele gravasse um momento no Power BI. Por exemplo, eu vou pegar esse ícone aqui e vou apagar ele. Apaguei. Vou criar um indicador, vai ser o indicador 3. Se eu clicar aqui no cartão, por exemplo, cliquei no cartão, observe que o indicador, que esse ícone voltou. Se eu clicar aqui no indicador 3, ele vai sumir. Por quê? Eu gravei, eu tirei uma foto do momento aqui em que eu apaguei aquele ícone. Então, quando você cria um indicador, você finca uma bandeira aqui, digamos assim, de maneira bem imaginária, no momento específico do seu projeto de BI. Então, esse momento específico pode ser o momento em que você oculta um elemento, pode ser um momento em que você deleta um elemento, pode ser um momento em que você está dando um zoom no gráfico. Por isso que eu te falei que o Toggle Button pode ser utilizado também para dar um zoom. Então você dá um zoom no gráfico, faz um drill down no gráfico, então aí você grava aquele momento e aí você consegue utilizar esse indicador. E é justamente isso que a gente vai fazer. Agora eu vou botar todo mundo para ficar visível e vou apagar todos os indicadores que eu tinha aqui, porque eu gosto de fazer tudo do zero. Então, para que a gente consiga fazer tudo do zero, eu vou apagar tudo que eu já tinha feito anteriormente e vou fazer contigo, tá? Só que eu vou apagar isso daqui, porque se você for olhar, esses elementozinhos aqui, eles são imagens, tá vendo? Aqui na parte de seleção, você tá vendo que ele é uma imagem, tá? E como é que você encontra essa imagem desse Toggle Button? Como é que você encontra essas imagens bonitinhas para ser utilizadas? Você encontra nesse site aqui, tá? É o Icons 8. Esse site aqui é dito como uma maravilha do mundo para o desenvolvedor de dashboards no Power BI, porque ele tem diversos ícones e você pode utilizar para tudo, tá? Então, eu já tomei a liberdade de colocar aqui, fazer uma pesquisa, tá vendo? Botei aqui o nome Toggle Button e ele já apareceu algumas opções de Toggle Button, tá vendo? Tem esse Toggle Button aqui. Aqui você pode alterar a cor que você quiser. Por exemplo, se eu colocar preto, ele trocou para preto. Só que eu vou colocar a cor que estava antes, que eu achei mais legal. Deixa eu ver. Foi essa cor aqui, tá? E aqui, por exemplo, Toggle Off, tá vendo? Toggle Off, Toggle On. E aí você baixa esses dois. Vou dar um clique e vou fazer o download. Você vai selecionar o tamanho, tá vendo? Sizes, que são os tamanhos. E aqui você pode... Esses aqui são pagos. Aí você seleciona o gratuito, que é o de 96px. Aí você vai dar um clique aqui em Download, Download for Free. E aí você já baixou aqui, tá vendo? No Toggle Off. Vamos baixar agora o Toggle On. Baixei ele, fazer o download for free, beleza? Então eu vou deixar esse link aqui da aula, vou deixar nos materiais que você pode ter acesso quando você entrar lá no grupo do Telegram, a gente vai disponibilizar lá. Uma vez que você baixou, você pode vir aqui na guia de inserir do Power BI e clicar em imagem. Aí você vai vir na sua parte de download e vai inserir os ícones, tá? Coloquei o primeiro, vou colocar o segundo
Então, observe que eles ficaram bem grandes. Agora a gente precisa dimensionar esse negócio. Você vai vir aqui na parte de formatar a imagem, clique em geral e aqui você pode dizer a largura e a altura. Vou colocar um tamanho que eu uso, acho que é 75, se não me falha a memória. Pronto, é isso mesmo, 75. E aí o botãozinho, como é que ele fica bem legal, você coloca ele bem aqui. Vou colocar a mesma coisa para o outro, 75 e 75, tá? Então a gente acabou de colocar dois botões até mais bonitinhos do que eu tinha antes. Então, para aqui, bem legal, né? Agora, o que é que você pode fazer? Agora a gente precisa gravar os momentos, né? A gente precisa fincar aquela bandeira, tirar a foto aqui do momento específico do nosso projeto de BI para a gente criar um indicador com isso. Beleza? Então, vou vir aqui em indicadores e vou em seleção, desculpe, e vou gravar esses momentos. Primeiro momento, o que é que eu tenho? Eu vou falar o seguinte, que eu quero gravar um momento onde os cartões, esses dois gráficos vão sumir e eu vou ter somente esses dois gráficos aqui, os gráficos de pizza. Então, vou selecionar o cartão e vou clicar no olhinho aqui, ó. Clicando no olhinho, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui e ocultar, ele sumiu. Então, vou clicar no outro cartão, vou clicar no olhinho e ele sumiu, tá? Quando eu faço isso, eu posso clicar aqui em adicionar e eu vou renomear. Dou dois cliques sobre esse indicador e vou dar o nome dele de mostrar, underline, pizza. Beleza? Feito isso, eu estou mostrando somente o gráfico de pizza, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou habilitar aqui o meu card, tá vendo? Ele está mostrando os dois cartões. Agora eu vou ocultar o gráfico de pizza, tá vendo? Quando eu clico no elemento, ele automaticamente seleciona aqui. Eu vou ocultar ele, vou clicar no segundo, vou ocultar ele também, tá? E sumiu os dois. Eu vou criar um novo indicador. Esse indicador aqui ele vai ter o nome de mostrar underline card. Apertei Enter. E eu tenho dois momentos diferentes aqui de um mesmo projeto. Um momento onde eu mostro o gráfico de pizza e um momento onde eu mostro o cartão. Então, vou clicando nos indicadores. Olha que legal. E aí eles vão alternando, tá? E aí eles vão alternando. Interessante. Só que a gente precisa fazer uma coisa antes. Que coisa é? A gente precisa atribuir esses indicadores aqui, que a gente acabou de criar, a gente precisa atribuir eles aos botões, porque a gente não vai ficar clicando nesse negócio aqui, a gente quer ter os botões, o toggle button, que é o que eu te prometi que você podia utilizar. Então, o que você pode fazer? Você vai ocultar aqui a parte de seleção, ocultar a parte de indicadores, vir aqui em visualizações e você vai selecionar na imagem do botão. Quando você selecionar na imagem do botão, vou até beber uma água aqui que eu tô falando pra caralho. Quando você selecionar, vocês viram que eu bebo água na taça? Respeita. Quando você selecionar aqui no botão, você vai ter essa opção de ação, tá? Clicando aqui em ação, você pode e deve habilitar. Abrindo aqui a parte de ação, você basicamente está atribuindo uma ação àquele elemento, você está atribuindo uma ação àquela imagem. E daí você clicando aqui em voltar, você vai dizer qual tipo de ação que você quer atribuir. Existem diversas. Agora, essa aula eu vou te ensinar a ação de indicador, que é onde você vai ver todos os indicadores que você tem disponível. Nesse caso, são os dois que eu criei. Então, esse botãozinho aqui vai ser mostrar pizza. Não, já está disponível aqui. Esse segundo botão, ele vai ter ação, indicador de mostrar card. E daí, para eu clicar nesse botão, preciso estar clicado, preciso estar com o mouse selecionado no segurar o Ctrl, tá vendo que o Power BI está dizendo aqui, ó, Ctrl mais clique aqui para seguir o link, que é para fazer a ação, né? Nesse caso, como o Power BI Desktop é um Power BI de desenvolvimento, onde está desenvolvendo, ele atribui essas travas para que você não fique sendo redirecionado de forma sem querer, digamos assim. Aí quando você publica isso na web, você pode ir clicando sem segurar o Ctrl tranquilamente. Então, ó, apertei o Ctrl, funcionando legalzinho, né? Tá vendo? Apertei o Ctrl, tá mostrando. Só que, para a gente concluir aqui, a gente precisa fazer um jogo visual. Que jogo visual é esse? Fazer com que quando eu clique num botão, o outro suma, né? Porque aí vai ficar o knobzinho, a pontinha do botão, indo para o lado e indo para o outro. Então a gente precisa fazer isso agora. Algumas pessoas colocam um em cima do outro, só que não vai ficar legal, tá vendo? Que fica tudo confuso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em indicadores e atualizar esses indicadores. Não necessariamente eu preciso criar um outro. Eu posso simplesmente dizer que
quando eu clicar nesse botão, eu quero que faça a mesma ação, mais uma nova ação, que é justamente isso. Deixa eu ver aqui o que é que esse botão faz. Esse botão ele mostra o card, né? Quando ele mostrar o card, eu vou dizer que eu vou pegar nesse botão e vou ocultar ele. Então eu adicionei uma nova coisa nessa ação. Antes ele só ocultava os dois gráficos de pizza que vão estar aqui, e agora eu coloquei mais uma ação para ele fazer. Então, quando ele esconder os gráficos de pizza, ele vai esconder a imagem do botãozinho, entendeu? E daí o que é que eu faço agora? Eu posso simplesmente clicar aqui no meu card de mostrar pizza, que é isso que ele faz, né? Vou ocultar de mostrar card e clicar em atualizar, para ele ser atualizado com essa nova ação, tá? Então, agora ele já está sendo oculto, beleza? Legal, né? Então vamos agora para o outro. O outro a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou clicar nele, tá? Quando eu clicar nele, eu vou clicar em ocultar, vou clicar na pizza e vou atualizar. Então, quando eu fazer isso, deixa eu ver se funcionou. Então, funcionou legalzinho, tá? Funcionou legalzinho. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou fazer o teste, então, tá funcionando. Agora é o momento correto de eu pegar esses botõezinhos, essa imagem, e colocar um sobre o outro, tá vendo? Vou colocar um sobre o outro. E aqui, no primeiro botão, a gente já vai ter um negócio diferente, com o Toggle Button bem legal. Eu vou agora pegar o card e botar na posição ideal. Você pode fazer isso tudo que eu mostrei aqui para você. Você pode fazer isso tudo aqui com o dashboard todo e fica bem legal. É uma alternativa, tá?